Olá, nós estamos aqui no portal da Britânica para o ensino do inglês, no Britannic School, e nós vamos ter a oportunidade hoje de mostrar para os professores como que eles podem construir planos de aula usando os recursos do Britannic School. Convém dizer que aqui no Brasil, o Britannic School tem sido utilizado por professores de inglês e também por professores de escolas bilíngues e internacionais que ministram suas disciplinas em inglês. Então, nós vamos ter a possibilidade hoje de verificar como é que a gente pode construir um plano de aula, tá? E armazenar para que ele depois possa ser usado pelo professor. Tá? Nós vamos primeiramente escolher qual é o nível que nós queremos entrar, se é no nível elementar, no middle ou no high school. Tá? Então, se nós fôssemos converter para o currículo brasileiro, seria anos iniciais, anos finais e o ensino médio. Eu vou optar pelo high school, então. E vamos imediatamente, tá, para a ferramenta de construção de planos de aula. Como que a gente faz isso? Cada professor já deve ter previamente construído, né, um login, né, uma conta na nuvem no Britannic School, e a partir do momento que ele entra com esse login de professor, ele deve se dirigir para o My Content. Então, no My Content, ele vai localizar todas as pastas que ele foi criando ao longo do processo de utilização do Britannic School. Então, aqui tem todas as pastas, né, que eu fui criando e todos os recursos que eu fui armazenando. Para que nós possamos criar um plano de aula, nós devemos entrar nessa tarja aqui verde, tá? Que na verdade é onde consta esse novo recurso, essa possibilidade de nós construirmos planos de aula. Tá? Vamos criar, dar um nome para essa pasta, um nome para esse plano que nós queremos criar. Eu vou fazer uma aula de ciências, uma aula sobre o sistema solar. Vamos adicionar, opa, tem um errinho aqui, perdão. Vamos adicionar essa pasta para que nós possamos construir passo a passo o conteúdo que nós queremos que faça parte do nosso plano de aula. Então, é uma pasta, então é um arquivo sobre o sistema solar. Vamos escolher qual é a área do conhecimento que ela está vinculada, ela é da área de ciências. A grade ao qual ela também está vinculada, nós estamos trabalhando dentro da estrutura do high school, então é nessa grade aqui que nós vamos nos situar. E vamos criar uma categoria. Vou criar a categoria para essa aula de Science, né? Nesse espaço aqui, nós vamos colocar todas as palavras-chave, frases, que nós achamos que estão relacionadas com essa aula sobre o sistema solar que nós queremos construir. Cada professor pode acrescentar as informações que ele acha que são relevantes. Aqui abaixo, ele vai fazer uma descrição da aula, tá? Uma breve descrição. Imediatamente, nós temos a possibilidade de adicionar quais recursos que nós queremos que façam parte desta aula. Esses recursos podem ser tanto recursos que nós já temos diretamente salvos aqui, nesse ambiente dos nossos favoritos, nas pastas que nós criamos dentro do nosso conteúdo da Britânica. Tá? Vamos ver, então, aqui nós estamos em artigos. Eu tenho aqui um artigo salvo, eu posso utilizar esse artigo que eu já salvei. Eu posso verificar se eu tenho imagens sobre o sistema solar salvas dentro dos meus favoritos. Eu tenho. Posso querer adicionar essas imagens que eu tenho. Vou adicionar essas duas imagens. E eu posso ainda, além disso, querer verificar outros recursos
que eu não tenha salvo diretamente nas minhas pastas, mas que fazem parte do Britannic School. Então, eu vou selecionar outros conteúdos do Britannic School que eu não salvei nos meus favoritos para fazer parte do meu plano de aula. Vou fazer um filtro. Se eu quiser mais artigos, eu posso escolher imagens. Eu vou verificar algum vídeo. Nós estamos trabalhando com o nível de leitura no nível 3, no High School. E aqui eu vou escrever o que eu quero pesquisar. Opa! Então, eu quero fazer essa pesquisa, quero vídeo somente, e aí ele vai abrir para mim que vídeos estão à minha disposição. Então, eu posso adicionar esse vídeo no meu plano de aula e mais esse vídeo. Se tiver algum outro recurso que eu queira adicionar também, eu quero ver alguma indicação de uma revista para poder adicionar no meu plano de aula, então eu posso adicionar. Eu vou adicionar esse texto de revista para ser lido e mais essa matéria aqui também. Bom, já construímos pelo menos o básico, o esqueleto do nosso plano de aula. Com essas informações que nós selecionamos aqui, primeiramente a gente só selecionou recursos para serem introduzidos no plano de aula que ainda não foi construído. Eu posso salvar todos esses recursos, né, nos meus favoritos, posso fazer um arquivo somente para isso, e eu posso converter essas informações num plano de aula. É isso que nós queremos, converter todas essas informações num plano de aula. Aqui eu já estou na estrutura do plano de aula. Vamos abrir os detalhes. Quando a gente abre os detalhes, nós já temos algumas informações prévias que nós registramos a priori. Não registramos as palavras-chave e nem fizemos nenhuma descrição. É importante que o professor acrescente, quando ele estiver realizando um plano de aula, que ele acrescente todas essas informações, para que ele tenha o maior número de informações possíveis e também, se ele quiser disponibilizar esse plano para o aluno, que o aluno desenvolva essa atividade, que o aluno possa trabalhar individualmente. Além disso, o professor, ele já fez uma referência que é da disciplina de ciências, tá? Que é um conteúdo de ciências. Ele ainda vai inserir a duração desta aula aproximada e também quanto tempo ele acha, em quantas aulas ele acha que ele vai desenvolver todo esse conteúdo. Eu vou colocar que são 2 aulas. Aqui nós temos as referências, né, um espaço para registro dos objetivos, da avaliação, do processo de avaliação que será realizado, e imediatamente as questões vinculadas aos procedimentos. Então, num primeiro momento, o professor pode querer que o aluno leia o texto, os artigos que ele está disponibilizando, ele pode querer que o aluno escreva algo e assim sucessivamente. Então, é o passo a passo de todos os procedimentos que o aluno deve realizar ao longo dessa aula. E aqui são algumas informações adicionais. Informações relativas a que materiais são necessários para a realização dessa aula. O professor pode querer que o aluno, então, ele necessita de um computador, ele necessita estar no ambiente da web, e o que mais que ele necessitar pode ser registrado aqui também. Aqui são algumas outras informações, tá? Ele pode adicionar questões que ele quer que o aluno responda ao final desta aula, ou ao longo, tá? Se ele quiser que o aluno, dar alguma informação para o aluno com relação à questão do currículo, ele também pode fazer isso. Tá? Ou se ele quiser inserir qualquer outro tipo de informação, ele pode ir acrescentando. Ao final do desenvolvimento da aula,
ele tem duas alternativas. Ou ele salva essa aula para uso exclusivo dele, ou ele salva a aula para publicação, onde qualquer professor pode ter acesso a essa aula que foi desenvolvida. Então, é uma escolha aqui, né? Ou salvo para meu uso particular, ou salvo para publicação no Britannic School. Eu vou salvar para publicação exclusiva minha, para uso exclusivo meu e dos meus alunos. Tá? Aqui está, deixa eu ver aqui nos conteúdos, só um minutinho, vamos ver se está tudo salvo. Aqui estão todos os recursos que eu fui salvando individualmente com relação a essa aula sobre o sistema solar, e aqui consta a minha aula sobre o sistema solar, a aula que foi desenvolvida por mim na data de hoje. Estas são a publicação, a visualização da aula sobre o sistema solar e todas as informações, os recursos que eu inseri. O que se pode fazer com esta aula? Tá? Imediatamente, esta aula pode ser salva nos meus favoritos, ela já está armazenada no meu ambiente, nos meus planos de aula. Mas se eu quiser que ela esteja também nos meus favoritos, ela pode estar inserida. Se o professor quiser imprimir esta aula e disponibilizar para outros colegas ou disponibilizar para que o aluno realize, esse é um recurso que também está à disposição. Esta aula também pode ser enviada por e-mail. Então, a gente pode, envia por e-mail para um grupo de alunos ou para um colega para poder socializar, então, ou o encaminhamento que o professor desejar. Além disso, essas aulas, assim como outros recursos da Britânica, podemos ampliar a fonte ou diminuí-la. Então, essas são as possibilidades que a gente tem com relação à construção de planos de aula dentro do Britannic School, e é um recurso exclusivo para educadores. Os alunos não têm acesso a essa ferramenta. Então, muito obrigado e eu espero que tenha sido útil.